caro aluno, minha cara aluna, dando continuidade ao projeto Súmulas Eleitorais, as súmulas expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, vamos falar hoje sobre a súmula número 20, a súmula expedida pelo TSE com redação atualizada em 2016, a partir do processo administrativo que tramitou no TSE, de número 32.345, que determinou a seguinte redação para a súmula número 20. A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados, de que trata o artigo 19 da Lei 9.096 de 1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, desconstituídos ou destituídos da fé pública. O que essa súmula vem a dizer? Todos sabem que a condição de filiado é condição de elegibilidade para que alguém possa almejar algum cargo público. Mas é muito comum que os partidos ou os próprios candidatos, de alguma forma negligente, até mesmo imprudente, não manifestem ou não consigam comprovar esta filiação, esta condição de elegibilidade. E por conta disso, o registro desses candidatos vão ser indeferidos. Sabemos que o partido político ele deve encaminhar em abril e em outubro as listas dos seus filiados para que a Justiça Eleitoral providencie o acompanhamento desses filiados, o acondicionamento desses dados no sistema de filiação da Justiça Eleitoral, o chamado sistema FiliWeb. Então, a comprovação de que alguém é filiado a uma agremiação partidária se dá pela expedição de uma certidão conseguida a partir do próprio site do TSE, tse.jus.br, por exemplo, que ateste que nos bancos de dados da Justiça Eleitoral consta como filiado aquele candidato que está solicitando aquela certidão. Então, a prova inequívoca é a certidão de filiação, a certidão que atesta que consta o nome daquele filiado nos bancos de dados da Justiça Eleitoral. Entretanto, é possível, por alguma falha, pode ser do partido, pode ser do candidato, pode até ser mesmo uma falha do próprio sistema, que esse dado não conste, que um determinado filiado não conste dos bancos de dados da Justiça Eleitoral. Nesse caso, como fazer? O candidato estaria, então, por uma situação alheia à sua vontade, muitas vezes, restrito a se conformar com o indeferimento do seu registro de candidatura, por exemplo. O que a súmula vem dizer é que, nesses casos, a prova de filiação pode ser outra que não somente a certidão de que aquele determinado candidato é filiado. Pode ser outra que comprove que ele é filiado, ainda que não conste seu nome no cadastro de filiados, acondicionado na Justiça Eleitoral. Dessa forma, ele poderia manter a sua condição de elegibilidade, ainda que os próprios mananciais de atesto da Justiça Eleitoral não tivesse seu nome. Vou dar um exemplo para que possamos ilustrar melhor essa situação. Digamos que eu fiz a minha filiação tempestiva a uma agremiação, e quando eu falo tempestiva agora, eu digo que a lei assevera que para ser candidato, um filiado tem que estar nesta condição de filiado há pelo menos 6 meses antes das eleições, levando-se em consideração que o partido pode, no seu estatuto, elevar esse critério, ou seja, instituir um prazo maior para a filiação, para que aquele seu filiado possa almejar um cargo eleitoral. Mas a lei diz que pelo menos 6 meses antes da eleição eu tenho que estar filiado. Eu fui lá e fiz a minha filiação no partido. O partido me deu os comprovantes de filiação, mas não encaminhou o meu nome nas listas de filiados que devem ser encaminhadas à Justiça Eleitoral nos meses de abril e outubro. Por essa razão, quando eu vou fazer o meu registro de candidatura,
há um atesto de que eu não estou filiado a nenhuma agremiação, o que inviabilizaria a minha candidatura. Nesses casos, utilizando a súmula número 20, eu poderia, por outras formas, provar a minha filiação. Por exemplo, digamos que eu sou um candidato conhecido naquele município em que estou disputando eleições para vereador, por exemplo, e que a minha filiação àquele partido pelo qual eu pretendo disputar o cargo de vereador, ela foi acompanhada pela mídia local, que acompanhou inclusive a cerimônia em que eu assinei a minha filiação. Tudo isso documentado, emissoras de rádio e televisão que cobriram essa filiação. Ora, esses meios, essas provas, esses vídeos em que constam reportagens com a minha filiação, podem ser utilizados, por exemplo, para que eu prove à Justiça Eleitoral que, ainda que meu nome não conste no cadastro de filiados, eu tenho essa condição de filiado. O que aconteceu foi um erro do partido, que pode acontecer, mas eu estou comprovando por outras formas que eu estou filiado. O que não pode haver, e a súmula deixa isso muito claro, é uma declaração unilateral do partido, por exemplo, dizendo que aquele candidato que não consta na lista de filiados, ele está sim filiado ao partido. Se essa declaração unilateral do partido não estiver constituída por uma escritura pública, por exemplo, ela não vai ser utilizada, ela não vai ser cabível para a prova, porque o partido pode muito bem, porque é seu interesse o deferimento da candidatura daquele que não comprovou a sua filiação, como é interesse do partido, ele pode atestar com documentos internos dizendo que sim, foi feita a filiação dele no dia tal, ainda que isso seja uma inverdade, porque é interesse do partido que seja deferido o registro dele. É por essa razão que declarações unilaterais da agremiação não serão aceitas para comprovação dessa filiação, salvo se essa declaração do partido estiver lá com a chancela de um registro público, como, por exemplo, no dia da filiação, o partido fez uma ata da filiação desse candidato e levou essa ata ao cartório, fez um registro público dessa ata. Ainda que seja uma declaração do partido, ela tem a chancela pública do registro público. Nesse caso, haverá sim a validade desse atesto pelo partido. Agora, uma simples emissão de uma carta, de uma petição, de um ofício, de um memorando pelo partido, dizendo que aquele candidato está sim filiado àquela agremiação, é que não vai ser aceita, em regra, pelo estatuído na súmula 20 que acabamos de ver. Espero que tenha sido esclarecedor e vamos continuar esse projeto com mais súmulas. Aguardo você.